todos. Hoje nós vamos iniciar o módulo 4, né? Cujos temas que serão abordados nesse módulo será a fundamentação teórica, ou referencial teórico, ou marco teórico, ou muitas vezes conhecido como revisão de literatura, e a abordagem metodológica, ou metodologia do projeto de pesquisa de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a nossa aula. Deixa eu clicar aqui. Bom, aula 10, Fundamentação Teórica. Então, está aqui a estrutura do projeto de pesquisa de vocês. Essa estrutura aqui a gente sempre tem compartilhado com vocês. Hoje nós vamos discutir o que seria o capítulo 2, a seção 2 do projeto de pesquisa de vocês, que se chama-se Fundamentação Teórica. Então, essa seção era conhecida como Fundamentação Teórica, Marco Teórico, ou revisão de literatura, né? E representa o arcabouço teórico que dará suporte à análise a ser realizada. Tem por objetivo desenvolver ideias com base em referências bibliográficas, visando ao embasamento teórico do estudo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa seção específica, né, a revisão de literatura, é um elemento essencial no processo de elaboração de monografias, de dissertações de mestrado, teses de doutorado, né? Então, a revisão de literatura, ela deve referenciar os estudos anteriormente publicados, buscando posicionar-se sobre a evolução do assunto, restringir a revisão de literatura às contribuições mais significativas relacionadas ao tema da pesquisa de vocês, né? E bem como, né, vocês devem se preocupar em fazer a citação dos autores, né, no texto ou em notas, né? E de forma obrigatória nas referências bibliográficas, né? Então, essa seção, ela que dará o sustento, ela que irá sustentar o estudo de vocês, né? Ela que irá fornecer os pilares conceituais da pesquisa de vocês. Então, constitui-se da teoria, que fornece a sustentação ao projeto como um todo e possui uma função de validar a dimensão interna e de construto da pesquisa. E aí, como eu falei antes, né, é por meio da leitura de artigos, da leitura de livros, né, de monografias, teses de doutorado, dissertações de mestrado e outros tipos de fontes de pesquisa, que vocês irão conseguir levantar informações para discutir o problema da pesquisa, do estudo, de modo mais aprofundado. Agora, esse é um ponto que eu queria destacar para vocês, né? Então, a revisão de literatura ou revisão bibliográfica, ela se refere ao levantamento de literatura sobre o tema, né? Em livros, revistas, periódicos, né? Agora, a fundamentação teórica, ela se trata do texto que documenta esse processo de revisão de literatura. Esse texto é o referencial teórico a ser incluído no estudo como parte da documentação da pesquisa. Então, vejam só, se a revisão de literatura é o processo, a fundamentação teórica é o produto, o resultado, e representa a síntese a que se chegou após a submissão dos textos consultados à análise críticas. Então, o que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte, que a revisão de literatura é esse processo de leitura, de pesquisa, né, de aprofundamento sobre o tema que vocês estão investigando, né, na literatura. Agora, o resultado desse processo, né, o resultado dessa fundamentação, dessa revisão de literatura, chama-se fundamentação teórica, que é o texto que vai entrar no projeto de pesquisa de vocês, na monografia, no artigo científico. Agora, claro que boa parte dos artigos que vocês vão estar lendo, vão estar investigando, essa seção vai estar com o nome de revisão de literatura. Mas eu acho bacana a gente entender um pouco essa distinção, né? Para a gente poder trabalhar de maneira certa, tá? Agora, o Matias Pereira,
ele informa que a revisão de literatura diz respeito à fundamentação teórica que será adotada para tratar do tema e do problema de pesquisa. Então, não tem como vocês contextualizarem, delimitarem melhor o tema e o problema de pesquisa do trabalho de vocês, sem antes ter explorado esse assunto na literatura. Então, assim, vocês só vão ter condições de delimitar melhor o tema e o problema de pesquisa do trabalho de vocês quando vocês tiverem uma carga de leitura muito boa em relação ao tema que vocês estão querendo investigar, tá? Então, é por meio da análise da literatura publicada, é possível traçar um quadro teórico e conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. Então, é por meio, né, da leitura de artigos, da leitura de livros, da leitura de monografias, é que vocês terão condições de elaborar a seção de fundamentação teórica do trabalho de vocês. Então, aqui, por meio da revisão de literatura, né, vocês vão ter uma noção da experiência, né, deste processo, né? Aqui vocês terão a condição de fazer uma leitura, uma análise seletiva dos estudos que abordam o tema que vocês querem investigar no estudo de vocês. Feita a revisão de literatura, vocês terão uma melhor condição de poder contextualizar e delimitar não apenas o tema da pesquisa de vocês, como também vocês terão condições de uma melhor formulação do problema de pesquisa do trabalho de vocês. Então, a evolução, a revisão de literatura, ela permite a evolução em determinado campo do conhecimento, ela trata de uma síntese do estado atual do conhecimento, identificação de lacunas teóricas que precisam ser preenchidas com a realização de novas investigações. Na revisão de literatura, vocês terão conhecimento de que existe uma teoria completamente desenvolvida, com farta evidência empírica que possa ser empregada no problema de pesquisa, ou que existem várias teorias que podem ser empregadas no problema de pesquisa, ou que existem fragmentos e partes de teoria com algum respaldo empírico, indicando variáveis importantes e que são aplicadas ao problema de pesquisa. Vocês, por meio da revisão da literatura, vocês irão perceber que existem descobertas interessantes, mas parciais, que não se adaptam a uma teoria, ou que só existem orientações ainda não estudadas, ideias vagamente relacionadas com o problema de pesquisa, ou até mesmo que há estudos anteriores que não são consistentes ou claros, metodologia frágil, aplicações não realizadas corretamente. Então, a revisão de literatura ela irá contribuir para, primeiro, obter informações sobre a situação atual do tema ou problema pesquisado. Conhecer publicações existentes sobre o tema e os aspectos que já foram publicados. Verificar as opiniões similares, diferentes a respeito do tema e conhecer aspectos relacionados ao tema ou ao problema de pesquisa. Agora, vejam só. Muita atenção aqui, né? O que não se deve fazer nessa sessão de fundamentação teórica, né? Quando você estiver elaborando esse texto, né? Vocês não podem fazer, né? Simplesmente emendar citações lidas ou fazer com que muitas pessoas fazem, né? Colcha de retalhos, né? Citar vários autores sem tentar compreender seus pontos de vista. Vocês vão estar se deparando com trabalhos que quando vocês chegam na sessão de revisão de literatura deles, na sessão de fundamentação teórica, vocês irão perceber que, na verdade, é um empilhamento de resumos, sem conexão nenhuma, né? Então, as pessoas, elas trabalham de maneira muito errada essa sessão, né? Acham que essa sessão é um empilhamento de resumos, de trabalhos já feitos, e não é. Não é empilhamento de resumos, não é uma coxa de retalhos, né? Nessa sessão, vocês devem fazer articular as ideias pertinentes ao tema, né? Relacionar e discutir os diferentes pontos de vista dos autores lidos, descrevendo opiniões convergentes e divergentes.
levantando hipóteses, identificando causas e consequências e fazendo análise crítica desses apontamentos. Nessa sessão, revisão de literatura, vocês precisam mostrar, vocês precisam descrever como um estudo se diferencia do outro, né? Em termos de abordagem metodológica, em termos de resultados obtidos em relação a esse mesmo tema que vocês estão querendo investigar na pesquisa de vocês. Então, vocês têm que mostrar não apenas como os estudos da tua fundamentação teórica se diferenciam entre si, em termos de abordagem metodológica, de resultados obtidos, como também vocês precisam destacar como o estudo de vocês se diferencia desses outros estudos que já foram feitos sobre o tema que vocês estão querendo investigar. Tudo bem? Então, é a partir de diferentes visões de autores e confronto de opiniões é que nasce uma posição a respeito de determinado assunto. E daí abandona-se algumas ideias, acrescentam-se novas ideias e reformula-se outras ideias. Então, esse slide aqui é interessante, que ele aborda, né, essa questão do que vem a ser uma contribuição à literatura e do que é que vem a ser o estado da arte. Né? Vejam só, eu como pesquisador, né, eu tenho vários artigos publicados, né? Tive muitos artigos rejeitados em revistas, né? Isso faz parte da vida do pesquisador, né? Tive artigos que foram publicados bem rápidos e tive artigos que demoraram a ser publicados. E essa é a experiência de centenas e centenas de pesquisadores, né? Quando um artigo ele é publicado numa revista, ele se torna uma contribuição à literatura. Então, grave bem isso. Quando um artigo científico é publicado numa revista, ele se torna uma contribuição à literatura. Vocês inovaram na literatura, né? Lá na revista, o corpo editorial da revista e mais dois ou três pareceristas, analisaram o artigo de vocês e concluíram que o artigo de vocês merecem ser publicados. E aí o artigo de vocês são publicados. O artigo se torna uma contribuição à literatura. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o estudo de vocês faz parte do estado da arte, da literatura? Vejam só, muitos trabalhos eles levam 2, 3 anos para serem publicados numa revista. O tema é bom, o tema tratado na revista, no artigo, é um tema muito interessante, entendeu? Mas aí levou 3 anos para o estudo ser publicado. E aí, quando o estudo é publicado, possivelmente aquele tema já não está mais em discussão. Agora, o estudo é uma contribuição? É. Agora, o estudo, ele é o estado da arte, da literatura sobre aquele tema específico? Provavelmente mais não. Então, para hoje, a orientação que eu dou para os meus alunos é: vocês querem consultar o estado da arte sobre o assunto que vocês querem investigar no projeto de pesquisa de vocês? Vejam os textos para discussões, vejam o que são os famosos working papers, ou estudos que são apresentados em eventos acadêmicos, como encontros, congressos, workshops, conferências, tá? Esse tipo de trabalho eu considero como sendo o estado da arte. São trabalhos que estão sendo feitos no momento sobre aquele assunto específico, sobre determinado assunto específico. Claro que esses trabalhos eles vão estar passando por vários debates, vão estar sendo discutidos, e lá na frente eles podem se tornar contribuições à literatura, quando forem publicados. Mas só pelo fato de eles já estarem sendo apresentados em congressos, ou na forma de textos para discussão, ou working papers, né, eles podem ser considerados estado da arte. Tudo bem? Então, ficou claro para vocês o que é que vem a ser contribuição à literatura e o estado da arte? Quando o estudo é publicado numa revista, ele é sim contribuição à literatura. Agora, não necessariamente ele é o estado da arte da literatura, né? Se a revista se a revista for célere, né, na publicação do seu estudo, o estudo, além de ser uma contribuição, também vai estar representando o estado da arte sobre aquele tema em investigação.
Agora, se a revista demorar muito tempo para publicar teu estudo, possivelmente, né, o teu estudo já não mais fará parte do estado da arte, né? Então, e aí a orientação que eu dou é o seguinte, professor, eu quero saber qual é o estado da arte, da literatura sobre o tema que eu estou investigando. Veja textos para discussão, veja o working papers, veja os trabalhos que são apresentados em congressos, como o Congresso de Economia, né, o da ANPEC, né, e outros congressos científicos, por exemplo, da área de estatística, tá? Tudo bem? Bom, a seção Fundamentação Teórica, ela é construída a partir de estudos nacionais e internacionais. Eu criei aqui essa estrutura, né, bastante sugestiva, tá? Em que eu mostro como a gente pode construir, né, a seção Fundamentação Teórica do trabalho de vocês, tudo bem? A seção Fundamentação Teórica, a depender do tema que vocês vão estar investigando, né, no trabalho de vocês, ela pode ter uma seção que trata do modelo teórico que vocês pretendem investigar, e a outra seção trata da revisão de literatura propriamente dita. E essa revisão de literatura, ela é construída a partir, né, da leitura de artigos e livros publicados, né, as contribuições que eu falei para vocês, e também do estado da arte, né? Vocês olhando textos para discussão, work papers, né, trabalhos apresentados em congressos, né? Então, vamos falar de cada uma dessas seções da fundamentação teórica. Primeiro, vou falar da seção sobre a teoria de base, ou o modelo teórico, né? Então, em relação à teoria da base, ou modelo teórico, uma fonte importante para construir um referencial teórico são as teorias. Uma teoria é um conjunto de conceitos, definições e proposições unidas entre si, que apresentam um ponto de vista sistemático de fenômenos que especificam relações entre variáveis, cujo objetivo é explicar e prever esses fenômenos. As funções mais importantes das teorias são explicar o fenômeno, prevê-lo e sistematizar o conhecimento. Então, essa subseção dentro da seção de fundamentação teórica, ela é obrigatória apenas para dissertações de mestrado e tese de doutorado. Nas demais categorias de monografias, ela é apenas opcional. E ela correlaciona a pesquisa com o universo teórico, optando-se por um modelo teórico que sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou levantados. Por exemplo, trata-se de... Esse aqui é um exemplo que eu extraí de um livro, né? Trata-se de estudo que correlaciona atitudes individuais ou grupais de autoridade e subordinação na organização da empresa, tendo como finalidade discernir comportamentos rotulados como de chefia e liderança, relacionando-os com a maior ou menor eficiência no cumprimento dos objetivos da organização. Uma das possíveis teorias que se aplicam às atitudes do comportamento das empresas é a do tipo ideal de autoridade legítima, descrita por Max Weber. Para o autor, 3 seriam os tipos de autoridade. A autoridade tradicional fundamenta-se na crença da santidade das tradições e na legitimidade do status dos que derivam sua autoridade e tradição. A autoridade em base racional, legal, burocrática, né, repousa na crença em normas ou regras impessoais e no direito de comandar os indivíduos que adquirem autoridade de acordo com essas normas. E a autoridade carismática, que tem suas raízes no devotamento à santidade específica e excepcional, ao heroísmo ou no caráter exemplar é determinado pelas circunstâncias e necessidades específicas do grupo, de um indivíduo e nos modelos normativos por ele revelados ou determinados. O modelo teórico de autoridade legítima não exclui sistemas concretos de autoridade que incorporam 2 ou mais elementos desses 3 tipos. Agora veja um outro exemplo, né, que eu trago para vocês, né, de um estudo, né, da Luciana Inculo,
né, que foi me orientando, né, e a gente abordou, nesse estudo, a gente abordou a relação de déficits em conta corrente do balanço de pagamento e déficits públicos, né? E na sessão de revisão de literatura deste artigo, né, nós trabalhamos bem um modelo teórico específico que nós investigamos empiricamente. Então, o estudo, eu vou abrir o estudo para vocês. Eu coloquei ele no slide, né, como objeto, para vocês poderem abrir. Deixa eu acessá-lo aqui. Esse é o estudo que eu coloquei como objeto no PowerPoint de vocês. Basta vocês clicarem na figura que o estudo abre, tá? Mas eu tô abrindo ele aqui para vocês. Esse é o estudo, né? Havia déficit de gêmeos no Brasil entre 1997 e 2012, né? Tá aqui os autores, né? Eu e a Luciana Icuno, que foi uma orientanda minha, né? Esse estudo foi publicado na revista Ensaios, né? Da Faculdade de Economia e Estatística, né? Lá de Porto Alegre. E eu vou adiantar um pouco aqui, eu vou bem aqui na seção de revisão de literatura, pronto. E aí, nessa seção de revisão de literatura, essa primeira seção aqui que eu falo, as hipóteses dos déficits gêmeos, é um exemplo de um modelo teórico, né? De uma seção de modelo teórico, teoria da base, entendeu? Que eu tratei, né, de detalhar nesse artigo científico, né? Então, vocês observem que essa seção aqui, eu abordo bem, eu tento explicar bem a relação entre déficits gêmeos, né, déficit em conta corrente do balanço de pagamento, e déficits governamentais. Então, eu vou explicando com detalhes, né, como é que é a teoria que trata do assunto sobre essas duas variáveis, né, qual é a relação que existe entre essas duas variáveis. Então, esta seção, ela é, né, um exemplo de como vocês podem abordar, né, um modelo teórico, né, dentro do artigo científico de vocês. E há várias outras formas de vocês quererem abordar um modelo teórico, tá? Tudo bem? Voltando aqui para a apresentação, na sequência, eu vou falar agora da revisão de literatura propriamente dita, tá? Então, eu vou interromper aqui para a gente acompanhar logo a seguir.